Lawrence Welk vendeu aos Estados Unidos a imagem mais impecável da televisão: bolhas de sabão, sorrisos, música suave e valores familiares toda semana. Mas, quando pesquisadores abriram seu arquivo pessoal, encontraram uma história diferente. Um homem que demitiu seu cantor mais popular por causa de uma agressão visível. Um líder de banda com um patrimônio de 150 milhões de dólares, enquanto seus músicos ganhavam 110 dólares por semana. Um programa que silenciosamente quebrou uma barreira racial e depois fingiu que nada aconteceu. Por décadas, ninguém questionou o homem por trás das bolhas de sabão. Agora, os documentos, cartas e registros que ele deixou para trás estão contando uma versão de sua vida que ele nunca quis que ninguém ouvisse. Lawrence Welk nasceu em 11 de março de 1903 em Strasbourg, Dakota do Norte, um lugar pequeno e isolado, habitado por famílias católicas de língua alemã. A maioria delas havia vindo de Odessa, no Império Russo, região que hoje corresponde à Ucrânia, após fugir da perseguição e da pobreza. Seus pais, Ludwig e Christiana Welk, falavam apenas alemão em casa. Assim, Lawrence cresceu sem falar inglês. Na escola, isso o fez se sentir perdido desde o início. Ele assistia às aulas em um idioma que mal entendia, e mesmo vivendo nos Estados Unidos, muitas vezes se sentia um estranho no país. A comunidade se mantinha fechada e cautelosa, apegando-se firmemente aos costumes antigos. Enquanto a pradaria vazia se estendia em todas as direções, não havia rádio nem televisão e quase nenhum contato com o mundo exterior. Havia a igreja, o árduo trabalho na fazenda e o som da música folclórica tradicional. Esse tipo de vida poderia ter destruído uma criança. Mas, no caso de Welk, deu-lhe algo mais forte. Tornou-o resiliente, ensinou-o a perseverar mesmo quando outros duvidavam dele. Anos mais tarde, ele aprenderia a dominar o inglês o suficiente para liderar bandas e discursar para multidões. Mas o forte sotaque nunca o abandonou, e esse sotaque tornou-se uma marca indelével de suas origens. Muito antes de Lawrence nascer, a família Welk já havia aprendido o quão implacável aquela terra podia ser. Quando chegaram a Dakota do Norte em 1892, seu primeiro inverno foi brutal. Nevascas assolavam as planícies com temperaturas que chegavam a 40 graus abaixo de zero. Eles sequer tinham uma casa adequada à sua espera. Então, viraram sua carroça coberta de cabeça para baixo. Empilharam tijolos de barro sobre ela e rastejaram para dentro em busca de abrigo. 8 pessoas viveram amontoadas naquele espaço apertado por semanas, sobrevivendo com o calor dos corpos enquanto o vento uivava lá fora. Mastigavam carne seca congelada, rezavam pela primavera e viam os vizinhos sucumbirem à doença e à fome. De alguma forma, os Welk sobreviveram cavando em busca de raízes e caçando coelhos. Essa luta inicial tornou-se parte da história da família e moldou o mundo em que Lawrence nasceu, mesmo depois de construírem uma casa de tijolos de barro. A memória daquele inverno permaneceu viva. Deixou para trás um medo da insegurança e a profunda convicção de que a sobrevivência pertencia apenas àqueles que suportavam tudo sem reclamar. Esse mesmo espírito aguerrido moldou a infância de Lawrence. Aos 10 anos, depois de concluir apenas a 4ª série, ele abandonou a escola definitivamente e dedicou-se integralmente ao trabalho na fazenda. Daí em diante, seus dias pertenciam à fazenda da família. Ele ordenhava vacas no frio e na escuridão, arava os campos com cavalos nervosos, colhia trigo à mão,
carregava água de um riacho distante, consertava ferramentas na ferraria e ajudava a proteger as galinhas dos coiotes. Não havia tempo para brincadeiras e nem espaço para preguiça. Seu pai era rigoroso e, se Lawrence não cumprisse suas obrigações, o castigo vinha rapidamente. À primeira vista, parecia uma vida sem futuro além da fazenda. Ele tinha pouca educação formal, inglês fraco e nenhum motivo para pensar que um dia ascenderia além da pradaria. Mas, enquanto os vizinhos viam um garoto do campo preso ao destino, algo mais crescia dentro dele. Aquele trabalho incessante moldou seu corpo, mas também sua mente. Ensinou-o a trabalhar mais do que todos, a manter seus sonhos em segredo e a persistir mesmo quando nada ao seu redor sugeria sucesso. Ainda assim, a fazenda não era toda a história. Muito cedo, a música abriu outra porta. Uma das lembranças mais fortes da infância de Lawrence era ver seu pai tocar um velho acordeão de botões em bailes rurais. Os fazendeiros lotavam aqueles bailes depois de longos dias de trabalho, bebendo uísque caseiro, batendo as botas e girando pelo chão empoeirado à luz de lamparinas. Uma noite, quando Lawrence tinha uns 6 anos, seu pai o deixou tocar as teclas. Foi um breve momento, mas o impactou profundamente. O som e a sensação do instrumento acenderam algo dentro dele. Naquele celeiro, cercado por feno, suor, risadas roucas e corpos dançantes, a música parecia maior do que tudo em sua vida. Era como uma fuga. Depois disso, ele não conseguiu mais se afastar dela. Ele mexia com pedaços de madeira e instrumentos improvisados, chegando a experimentar violinos de crina de cavalo encontrados em caixas de sucata. E embora tenha falhado mais de uma vez, ele continuou voltando. Aquela primeira emoção permaneceu com ele. A fazenda lhe ensinou o senso de dever, mas a música lhe deu ambição. Conforme foi crescendo, essa ambição se transformou em um plano. Quando Lawrence era adolescente, implorou ao pai por um acordeão. Não era um pedido pequeno. O instrumento custava $400, uma quantia enorme para uma família de agricultores com dificuldades financeiras e o tipo de dinheiro que poderia mudar um ano inteiro de trabalho. Seu pai não concordou de imediato. Pensou no assunto por dias. Então, os dois fizeram um acordo que moldaria o resto da vida de Lawrence. Em troca do acordeão, Lawrence trabalharia na fazenda sem receber nada até completar 21 anos. E cada centavo que ganhasse com a música durante esses anos seria devolvido diretamente à família. Era um acordo difícil, mas Lawrence o aceitou porque queria aquele instrumento mais do que tudo. Quando o instrumento chegou, ele se dedicou completamente a ele. Praticou até os dedos ficarem em carne viva. Aprendeu à força, por repetição, por teimosia, e então começou a dar um jeito de tocar em bailes, casamentos e festas locais. Às vezes, seu pai pensava que ele estava fazendo tarefas domésticas quando, na verdade, ele estava se apresentando. Ele era barulhento, bruto e nem sempre refinado, mas as pessoas notavam sua energia. Contratavam-no porque ele era barato e, às vezes, reclamavam. Mesmo assim, o chamavam de volta. O dinheiro que ele ganhava ia para casa, exatamente como prometido. Mas a verdadeira recompensa era outra. Cada multidão que o aplaudia fazia a fazenda parecer menor. Quando chegou o dia 11 de março de 1924, aquele longo acordo finalmente havia chegado ao fim. Lawrence completou 21 anos, o que significava que a fazenda não tinha mais direitos legais sobre o seu futuro. Ele havia pago pelo acordeão com anos de trabalho e agora estava pronto para arriscar. Guardou o instrumento em um estojo gasto, vestiu seu único casaco bom, prendeu 3 notas de $1 no forro
e deixou Dakota do Norte para trás. Ele quase não tinha dinheiro, falava pouco inglês e não tinha um roteiro claro para o que viria a seguir. Mas ficar significaria desistir de si mesmo. Então, ele embarcou em um trem e partiu sem nada para protegê-lo, além de coragem, ética de trabalho e a crença de que a música poderia levá-lo mais longe do que o arado jamais conseguiria. O começo foi difícil. Dormia onde podia, implorava por comida quando necessário e tocava em pequenos salões por migalhas. Algumas plateias gostavam dele, outras não. Certa vez, depois de errar uma apresentação de pula na frente de fazendeiros barulhentos, quase foi expulso por garrafas que voaram. Esse tipo de humilhação poderia tê-lo feito voltar para casa, mas não o fez. Em vez disso, o impulsionou ainda mais para a vida que desejava. Em pouco tempo, encontrou seu caminho em grupos itinerantes e shows baratos por todo o meio-oeste, incluindo uma troupe de vaudeville chamada Peerless Entertainers. Lá, um promotor decidiu comercializá-lo com uma mentira absurda, chamando-o de o maior acordeonista do mundo, jogador. Lawrence sabia que era um absurdo. Ele ainda era desajeitado, ainda tinha algumas arestas a serem aparadas, ainda falava um inglês truncado, mas a mentira o obrigou a se superar. O público esperava grandeza, então ele treinou até começar a se parecer com aquilo que fingia ser. O que começou como uma promoção descarada aos poucos se transformou em talento genuíno. Depois disso, ele continuou em movimento, liderando pequenas bandas com nomes desesperados numa tentativa de chamar a atenção em um mundo do entretenimento saturado. Um desses grupos se chamava Lawrence Welk's Novelty Orchestra. Então vieram nomes como Hotsy Tootsie Boys e Honolulu Fruit Gum Orchestra, cada um soando mais estranho que o anterior. Esses nomes não eram sinal de confiança. Era um sinal de sobrevivência. Ele corria atrás de trabalho de qualquer jeito, tentando se encaixar nas tendências, tentando chamar a atenção dos produtores, tentando sobreviver em uma época em que a imagem muitas vezes importava mais do que o talento. Os shows eram irregulares, o dinheiro era escasso e algumas noites terminavam em constrangimento, mas, passo a passo, ele continuou construindo sua carreira. Um ponto de virada aconteceu em 1924, quando seu pequeno grupo passou por Yankton, Dakota do Sul, e cruzou o caminho da Rádio Nix. O gerente da estação os ouviu e os chamou para uma audição ao vivo imediata. Estavam empoeirados, cansados, despreparados e sem dinheiro, mas tocaram mesmo assim. O acordeão de Lawrence chiava. Seu sotaque atrapalhava as apresentações e, no entanto, algo naquele som conectou-se com os ouvintes. Agricultores de toda a região que sintonizavam a transmissão gostaram do que ouviram. Chamadas começaram a chegar. A emissora ofereceu-lhes um emprego de uma semana e essa semana transformou-se em muito mais. O Enax tornou-se sua base por anos. Através do rádio, Lawrence alcançou pessoas muito além dos celeiros e prefeituras onde havia começado. Lá, ele também conheceu Fern Renner, a mulher que se tornaria sua esposa. Essa coincidência mudou tudo. Em vez de permanecer um músico errante, ele se tornou uma figura regional com um público crescente. Com o passar dos anos, Lawrence Welk foi aprendendo uma importante verdade. Ele nunca venceria soando como todo mundo. Em lugares onde as bandas de swing buscavam intensidade e barulho, ele se inclinava para o refinamento, a expressividade e a ordem. Então, em 1940, quando se apresentou no Tri-and Ballroom de Chicago, um dos locais de dança mais respeitados do país,
essa diferença finalmente jogou a seu favor. Grandes nomes como Glenn Miller e Tommy Dorsey já dominavam aquele palco, e a banda de Welk parecia suave demais para uma plateia acostumada a sons mais grandiosos e ousados. Mas ele tinha uma vantagem que outros subestimavam. Ele acreditava no controle. Cada músico era treinado, cada nota era ensaiada. O resultado era um som suave e refinado, que fazia os dançarinos permanecerem na pista. Durante essa corrida, uma mulher lhe disse que sua música soava leve e borbulhante, como champanhe. Lawrence não se esqueceu disso. Ele pegou aquele comentário casual e o transformou em uma marca registrada. Logo, seu estilo ganhou um nome: Champagne Music. Essa expressão se tornou o centro de tudo. Ele vestia a banda com elegância, moldava o show com cuidado e se entregava completamente a um som que transmitia alegria, leveza e elegância. Enquanto outros seguiam tendências mais recentes e populares, como o bebop e o jazz experimental, Welk foi na direção oposta. Ele se manteve fiel às valsas, rucas e melodias familiares. Os críticos riram dele e o trataram como um ator antiquado, mas ele enxergou algo que eles não viram. Muitas pessoas não queriam ser desafiadas, queriam conforto, queriam música que transmitisse segurança, aconchego e fosse fácil de acolher em seus lares. Ao se recusar a seguir a moda, ele deu àquelas pessoas exatamente o que elas procuravam. Essa escolha também o ajudou durante os anos de guerra. A Segunda Guerra Mundial desfez muitas grandes bandas porque os músicos mais jovens foram convocados para o serviço militar. O grupo de Welk, com músicos mais experientes e consolidados, manteve-se unido com mais facilidade do que a maioria. Enquanto outros perdiam música após música, ele estava criando algo que continuaria rendendo frutos muito tempo depois do fim de um único show. Até mesmo sua voz se tornou parte da marca. Sua contagem final, aquele famoso A1 e A2, o tornou instantaneamente reconhecível. Era simples, mas funcionou. Muito antes de o marketing se tornar a máquina refinada que é hoje, Lawrence Welk já havia começado a se transformar em um. Então veio o salto que mudou sua vida mais uma vez. Em 1951, as apresentações ao vivo com big bands estavam em declínio, e Welk fez uma mudança arriscada para o oeste, rumo a Los Angeles. Ele reuniu sua banda de 22 integrantes, atravessou o país de carro e apostou na televisão, justamente quando muitos músicos ainda a viam como um artifício. A KT, ofereceu a ele um programa semanal ao vivo do Aragon Ballroom em Venice Beach. Mas havia uma condição: ele teria que arcar com parte dos custos de gravação. Isso significava arriscar suas economias em algo sem garantia de sucesso. Mesmo assim, ele aceitou. O programa estreou em 11 de maio de 1951. E a resposta foi imediata. O público local lotava as salas de dança. Os telespectadores enviavam uma enxurrada de cartas. E seu estilo alegre e descontraído conquistou uma audiência televisiva fiel. Durante 4 anos, ele construiu esse público local, enquanto a indústria televisiva ao seu redor passava por transformações e lutas internas de poder. Então, em 1955, a ABC lhe deu uma plataforma nacional sob o título de Dodge Dancing Party. Seu alcance explodiu. De repente, milhões de telespectadores em toda a América estavam assistindo ao mesmo garoto do campo que um dia teve dificuldades na escola por não falar inglês. A partir daí, a ascensão foi enorme. Seu público adorava o sorriso, o sotaque, o ritmo calmo,
a banda impecável e a sensação de que seu mundo permanecia intocado pelo ruído e pelo caos. Patrocinadores apareceram aos montes, discos se venderam. No final da década de 1950 e início da década de 1960, ele não só apresentava um programa de televisão de sucesso, como também lançava álbuns de grande sucesso. Sua versão de Kolkata alcançou o primeiro lugar em 1961. A Cathedral, de Winchester, tornou-se outro grande sucesso. Enquanto o rock and roll dominava as manchetes, Welk construía um reino diferente. Ele não estava atrás da rebeldia juvenil. Ele servia as pessoas que queriam ordem, melodia e boas maneiras. Até as bolhas se tornaram parte da imagem. O que começou como um truque visual barato se transformou em uma das partes mais famosas de seu programa, ajudando a criar aquela ilusão brilhante e flutuante de alegria que os telespectadores passaram a esperar todas as semanas. Quando Alice Lom entrou no programa de Lawrence Welk em 1955, algo mudou imediatamente. O programa já tinha encontrado seu público, mas Alice deu-lhe um novo brilho. Ela tinha um charme texano cativante, uma confiança natural e uma voz rica, que fazia as pessoas pararem e prestarem atenção. Em pouco tempo, os telespectadores a conheciam por um nome que dizia tudo sobre como ela era vista na tela: a Dama do Champanhe. Semana após semana, as famílias a viam ao lado da orquestra de Welk, graciosa e elegante, quase como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mas essa mesma popularidade trouxe um problema. Quanto mais as pessoas amavam Alice, mais Lawrence Welk tinha que ver outra pessoa se tornar um dos principais motivos pelos quais sintonizavam o programa. E para um homem que construiu todo o seu universo televisivo em torno do controle, isso nunca seria fácil de aceitar. Essa tensão permaneceu oculta por um tempo, até que um pequeno incidente a transformou em escândalo. Em 1959, Alice apareceu no palco com um vestido um pouco mais curto que o habitual. Enquanto dançava com uma criança convidada, seu joelho ficou à mostra. Foi um momento inofensivo. Mesmo assim, Welk teria reagido com uma raiva desproporcional ao que realmente havia visto. Em seguida, veio a explicação pública, que soou tão estranha que só piorou as coisas. Ele disse que o joelho dela estava muito à mostra e que cheesecake não combinava com o nosso programa. Mesmo para os padrões da televisão dos anos 1950, parecia absurdo. Os telespectadores não conseguiam acreditar que uma mulher tivesse sido demitida por algo tão inocente. Assim que a notícia se espalhou, a reação foi feroz. Milhares de cartas chegaram. As pessoas acusavam Welk de hipocrisia, mesquinhez e crueldade. O homem de voz suave, que se vendia como o guardião dos valores familiares de repente, parecia alguém que usava a moralidade como arma. E segundo muitos que conheciam a história, era exatamente isso que havia acontecido. A questão não era realmente o vestido de Alice. O verdadeiro problema era dinheiro e autoridade. Após 4 anos de sucesso no programa, Alice pediu um aumento. Não era uma exigência absurda. Era um pedido modesto de uma das estrelas mais reconhecidas do programa. Mas Welk tinha a reputação de se recusar a renegociar para cima. Para ele, aquele pedido era mais do que uma discussão profissional. Parecia um desafio. Então, em vez de admitir que a disputa era sobre salário, ele a transformou em uma questão de decência. Num só movimento, ele protegeu a própria imagem, puniu Alice e transferiu a culpa para ela. Foi uma decisão fria e funcionou apenas a curto prazo, porque o público recebeu uma versão mais enxuta da história do que a verdade.
Mesmo assim, a verdade sempre acabava vindo à tona. A reação negativa não diminuiu. Fãs escreveram cartas furiosas para a IABC. Alguns entraram em contato com patrocinadores, outros criticaram Welk em programas de rádio e em conversas públicas. Pessoas de todas as classes sociais se manifestaram porque perceberam o que havia acontecido. Uma mulher talentosa e elegante havia sido humilhada por quase nada. Correram rumores de que a ABC estava alarmada e que, se a audiência caísse, a emissora poderia tomar alguma providência. Foi nesse momento que Welk percebeu o quão mal havia avaliado a situação. Segundo relatos, ele entrou em contato com Alice em particular e pediu que ela voltasse, mas, a essa altura, o estrago já estava feito. Ela ouviu, mas recusou. Não voltaria para um homem que a humilhara publicamente apenas para lembrar a todos quem detinha o poder. Essa recusa foi crucial. Nos discretos círculos de Hollywood, deu à sua história um final diferente. Ela perdera o programa, mas preservara sua dignidade. Depois disso, Alice Lan nunca mais retornou ao lugar que a tornara famosa. Afastou-se da televisão nacional. Contudo, não desapareceu completamente. Construiu uma carreira mais discreta, apresentando-se no Texas e em bares de Las Vegas, longe dos antigos holofotes, mas ainda respeitada. Recusou convites para reuniões e deixou claro que não seria mais a dama do champanhe de Welk. E, com o tempo, sua história adquiriu um significado mais profundo. Não era mais apenas uma fofoca de um antigo programa de variedades, tornou-se um alerta sobre o que a televisão daquela época podia fazer com mulheres que se tornavam muito visíveis, muito bem-sucedidas ou muito difíceis de controlar. Então, veio o triste final que tornou toda a história ainda mais pesada. Em 1981, Alice morreu jovem de escaraderma, uma doença autoimune rara. Nessa época, o chamado escândalo do joelho já havia se tornado folclore televisivo. Mas, por trás do folclore, havia algo real: orgulho, imagem, poder e o preço de se defender. Essa necessidade de controle não se limitava a uma única cantora. Na verdade, isso permeava grande parte do mundo de Lawrence Welk. Na tela, ele parecia inofensivo o suficiente. Tinha seu sotaque carregado, seus modos impecáveis e sua visão refinada de música sofisticada, repleta de borbulhas e sorrisos. No entanto, por trás dessa imagem gentil, havia um perfeccionista que esperava obediência total. Músicos descreveram posteriormente a atmosfera em sua orquestra como tensa sob a superfície alegre. Havia regras sobre comportamento, regras sobre aparência, regras sobre performance. Nada de escândalos, nada de exibicionismo, nada de atrasos. Ninguém deveria ofuscar a máquina que ele havia construído. Na década de 1960, Welk era mais do que um líder de banda. Ele era uma potência televisiva por direito próprio, vendendo pureza à América enquanto mantinha um controle firme sobre todos sob seu comando. É esse contexto que torna a ascensão das irmãs Lennon tão impressionante. Quando Diane, Peggy, Kathy e Janet apareceram pela primeira vez no programa de Lawrence Welk em 1955. A América se apaixonou por elas quase que imediatamente. Elas pareciam as filhas ideais da época. Eram doces, unidas, talentosas e íntegras, exatamente como a televisão queria. Suas harmonias eram perfeitas, seus sorrisos pareciam naturais e a imagem de seu pai orgulhoso, William Lennon, cuidando delas, só reforçava a conexão que o público sentia.
A fama chegou rapidamente. De um dia para o outro, elas eram cantoras de igrejas locais e, no dia seguinte, estrelas nacionais. Cartas choveram sobre elas. As multidões os reconheciam em todos os lugares. Suas vidas mudaram rapidamente. Mas sua família ainda tentava manter os pés no chão. E enquanto o público via inocência e alegria, algo muito mais sombrio já começava a se formar à margem daquela fama. O perigo veio na forma de um homem chamado Cadet Young. Ele não era apenas um fã entusiasmado que se deixou levar. Era um ex-oficial da Força Aérea que havia mergulhado profundamente em doenças mentais e delírios. Depois de assistir às irmãs Lennon na televisão, ele se convenceu de que ele e Peggy Lennon eram espiritualmente casados. Essa crença não era uma fantasia passageira. Ela se tornou mais forte e estranha. Ele escreveu cartas. Entrou em contato com o presidente Lyndon Johnson e pediu permissão do governo para se casar com Peggy. Quando a realidade se recusou a cooperar, sua obsessão se voltou para alguém que ele via como o obstáculo. Em sua mente, William Lennon se interpunha entre ele e o futuro que havia imaginado. Então, Young começou a observar a família mais de perto. Ele rastreou rotinas, estudou horários e, lentamente, passou da fantasia ao planejamento. Então, em 12 de agosto de 1969, esse plano se tornou realidade. Exatamente ao meio-dia, o cadete Young abordou William Lennon no estacionamento de um campo de golfe onde ele costumava jogar. William estava lá, no meio de um dia comum, conversando e sorrindo como de costume. Young caminhou até ele, sacou um revólver e atirou a queima-roupa. William Lennon morreu quase instantaneamente. Mais tarde, a polícia encontrou uma pista arrepiante no apartamento de Young. Um envelope com uma fotografia de William Lennon, uma arma desenhada à mão apontada para a sua cabeça e as palavras meio-dia escritas por baixo. Era o tipo de detalhe que transformava um assassinato em algo ainda mais perturbador, porque mostrava há quanto tempo aquele momento vinha sendo planejado na mente de Young. O estrago não terminou com uma única morte. William Lennon deixou 11 filhos, incluindo as 4 filhas que o país já conhecia tão bem. O assassinato devastou a família de uma forma que o público jamais poderia compreender completamente. 2 meses depois, o cadete Young usou a mesma arma para se suicidar. As irmãs Lennon tentaram seguir em frente. Continuaram se apresentando e até lançaram seu próprio programa de televisão, mas nada era como antes. As músicas ainda estavam lá. Os sorrisos ainda estavam lá. O público ainda via os mesmos rostos familiares. No entanto, por trás daqueles rostos havia tristeza, medo e uma ferida permanente. Tornou-se uma das histórias mais sombrias ligadas à era do entretenimento familiar. E expôs algo doloroso sobre a fama. Admiração pode parecer inofensiva à distância, até que alguém a transforme em obsessão. A questão racial trouxe outra tensão silenciosa para o mundo de Welk. Embora essa história tenha se desenrolado de uma maneira muito diferente, em 1964, Arthur Duncan entrou para o programa de Lawrence Welk e fez história como o primeiro artista negro a se apresentar regularmente em um programa de variedades de alcance nacional na televisão. Deveria ter sido um grande momento cultural, mas o programa nunca o apresentou dessa forma. Não houve grandes discursos, nem anúncios impactantes, nem um reconhecimento real do que sua presença significava. Welk o apresentou como o homem que mantinha a dança sapateada viva, o que era verdade, mas apenas parcialmente. Arthur Duncan
também estava quebrando uma barreira racial em um dos programas familiares mais controlados dos Estados Unidos. Ele sorria diante de plateias majoritariamente brancas, em um elenco também majoritariamente branco. Embora o programa evitasse cuidadosamente falar sobre a barreira que ele havia rompido para entender por que esse silêncio era importante, é útil voltar uma década. Arthur Duncan chegou à televisão nacional pela primeira vez em 1954, no programa da Betty White. Essa oportunidade em si já era notável, pois ocorreu durante um período de profunda segregação na radiodifusão americana. Mesmo assim, Betty White o colocou no ar. A reação de algumas partes do país, especialmente do sul segregado, foi imediata e violenta. Telespectadores enviaram cartas de protesto. Emissoras foram ameaçadas com boicotes. A pressão era clara: remover o artista negro ou enfrentar as consequências. Betty White recusou. Sua resposta ficou famosa por um motivo. Ela disse: "Sinto muito, mas ele fica. Acostume-se." Foi uma posição ousada e lhe custou caro. Pouco tempo depois, a série foi cancelada. A NBC nunca afirmou abertamente que o cancelamento ocorreu porque Arthur Duncan permaneceu na série, mas muitos dentro da emissora acreditavam que essa era a verdadeira história. As afiliadas do Sul estavam nervosas. Os patrocinadores estavam preocupados com o dinheiro. Os executivos tiveram que escolher entre o capital inicial e o lucro, e escolheram o lucro. Essa decisão fez mais do que encerrar um programa. Ela mostrou aos artistas exatamente qual era a sua situação. O talento só te levaria até certo ponto se a sua presença incomodasse as pessoas erradas. Por isso, a passagem posterior de Duncan pelo programa de Welk foi tão importante, mesmo que tenha sido conduzida de forma tão discreta. Ele já havia pago um preço uma vez simplesmente por aparecer na tela. Então, quando chegou ao programa de Lawrence Welk, entrou em um lugar que oferecia trabalho estável e exposição nacional, mas não o reconhecimento pleno. Welk gostava de elogiar sua habilidade, mas raramente reconhecia o que Arthur Duncan representava além da dança. Era uma situação estranha. Duncan estava presente todas as semanas e, ao mesmo tempo, era tratado como se um dos fatos mais importantes sobre ele devesse permanecer em segredo. Por quase 20 anos, ele persistiu. Dançou, sorriu, curvou-se e apresentou performances impecáveis, mesmo lidando com o preconceito dos telespectadores e, às vezes, das pessoas ao seu redor. Ele não se transformou em um lutador público. Simplesmente permaneceu e continuou se apresentando. À sua maneira, essa perseverança se tornou uma declaração por si só. Quando o programa terminou em 1982, muitas pessoas ainda não haviam compreendido totalmente o que ele havia feito. Mas a história o alcançou desde então. Ele não era apenas um sapateador em um programa de variedades. Ele foi um pioneiro que carregou o fardo silenciosamente. Então chegou o momento em que até mesmo o próprio Lawrence Welk foi deixado de lado. Em 1971, a ABC cancelou o programa de Lawrence Welk e a decisão chocou milhões. O programa ainda era um dos mais assistidos da emissora. Não estava fracassando, não estava perdendo popularidade. O problema, do ponto de vista da emissora, era a audiência. Os anunciantes acreditavam que os telespectadores eram muito velhos. A ABC queria um público mais jovem, moradores das cidades e o tipo de perfil demográfico que os executivos consideravam representativo do futuro. O estilo sóbrio e antiquado de Welk
parecia destoar do clima cultural do início da década de 1970. O rock estava mais alto. A televisão estava ficando mais nítida e cínica. Para as pessoas que tomavam decisões nos escritórios, Welk parecia coisa do passado. Mas Welk não reagiu como a maioria dos veteranos da televisão reagiria. Ele não se aposentou discretamente. Ele não aceitou que lhe dissessem que seu tempo havia acabado. Em vez disso, tornou-se independente. Criou sua própria produtora, a Lawrence Welk Organization, e começou a contatar pessoalmente emissoras de televisão locais. No final de 1971, mais de 200 emissoras haviam assinado contratos de distribuição. Na prática, Welk havia construído sua própria rede de televisão paralela em torno de seu programa. Ele financiou a produção. Ele cuidou da distribuição. Ele negociou a publicidade. Foi uma jogada extraordinária para a época, especialmente vinda de alguém que a maioria dos críticos considerava antiquado. No entanto, foi exatamente isso que a tornou tão eficaz. Enquanto as emissoras buscavam o público jovem, Welk buscava atingir seu público diretamente. E então, veio o resultado que ninguém esperava. A versão distribuída do programa de Lawrence Welk não fracassou. Foi um sucesso. Em muitos mercados, superou até mesmo os programas das grandes emissoras que o haviam substituído. Fãs que supostamente haviam perdido a importância provaram que ainda estavam lá, ainda eram leais e ainda estavam dispostos a seguir Welk aonde quer que o programa fosse. Emissoras que o haviam ignorado de repente quiseram participar. Os críticos chamaram isso de um retorno inesperado. O que parecia uma rejeição se transformou em uma demonstração de quão mal os executivos de televisão haviam interpretado o país. Muitos telespectadores ainda queriam conforto, rotina e entretenimento familiar. Welk simplesmente entendeu isso antes das emissoras. Seu sucesso também coincidiu com algo maior que estava acontecendo na televisão na época. Hall, outro programa dispensado pelos executivos das emissoras durante a onda de censura rural, também encontrou nova vida na distribuição independente. Juntos, esses programas provaram que havia um público enorme, além dos gostos dos conselhos administrativos das emissoras. Alguns fãs até brincaram sobre isso como uma espécie de contra-revolução. Por trás do humor havia uma mudança real. A distribuição em rede havia se tornado uma alternativa séria. As grandes emissoras não tinham mais controle total sobre o que era exibido. Welk e outros já haviam demonstrado que um programa podia ser retirado de um sistema e ainda prosperar em outro. O que torna essa reviravolta ainda mais interessante é que Welk já havia se preparado para a vida além dos chefões da televisão. Em 1970, mesmo antes da ABC tomar essa decisão, ele comprou discretamente 400 hectares em Escondido, Califórnia, por $3,2 milhões americanos. Ali, ele desenvolveu o Lawrence Welk Village, um resort, campo de golfe e comunidade para aposentados. Não era apenas um projeto paralelo, era mais uma fonte de renda, mais uma camada de independência, mais um sinal de que o líder da banda, de voz suave, também era um empresário astuto. Então, quando a emissora o dispensou, ele não era um artista indefeso lutando pela sobrevivência. Ele já havia construído planos de saída, alternativas e um futuro. Aliás, quanto mais se aprofunda na carreira de Lawrence Welk, mais claros se tornam seus instintos para os negócios. Na televisão, ele projetava modéstia e simplicidade. Fora da televisão, ele estava construindo uma fortuna considerável.
Enquanto muitos dos músicos em seu programa ganhavam cerca de US$ 110 americanos por semana, Welk estava montando um império avaliado em aproximadamente US$ 150 milhões americanos. Ele controlava os direitos musicais. Ele era dono de gravadoras. Ele investiu em imóveis. Desenvolveu terrenos. Tinha interesses editoriais e participações em empresas que muitas das pessoas ao seu redor mal compreendiam. Essa discrepância entre imagem e realidade é uma das coisas mais marcantes sobre ele. O apresentador gentil, que falava sobre valores familiares, também era uma das figuras mais ricas da televisão. Isso torna seus primórdios ainda mais dramáticos. Lawrence Welk nasceu em uma casa de barro no Dakota do Norte, com chão de terra e sem água encanada. Filho de imigrantes de língua alemã, só aprendeu inglês no início dos seus 20 anos. O acordeão que seu pai trouxera da Europa era uma das poucas fontes de entretenimento da família. Partindo de uma origem rural humilde, ele ascendeu à fama nacional, à riqueza e a uma rede de negócios que se estendia muito além da música. A distância entre esses dois mundos é enorme. No entanto, isso ajuda a compreendê-lo. Ele conheceu a pobreza. Ele conheceu a insegurança. Ele sabia o que significava construir aos poucos. Essa pode ser uma das razões pelas quais ele defendeu o controle com tanta ferocidade depois de conquistá-lo. O Lawrence Welk Village, em Escondido, tornou-se o símbolo mais claro de quão longe essa jornada havia chegado. Era mais do que um projeto de desenvolvimento. Era uma espécie de monumento físico à sua marca. Os fãs podiam se aposentar lá e viver dentro do mundo que seu programa havia criado. Havia campos de golfe, vilas, teatros e a mesma atmosfera sofisticada que definia sua imagem na televisão. Isso gerou renda, fortaleceu a situação financeira de sua família e estendeu sua influência muito depois de a televisão semanal deixar de ser o centro de sua vida. Muito antes de as pessoas falarem casualmente sobre marcas de celebridades e impérios de estilo de vida, Welk já havia construído o seu. Então, quando se aposentou em 1982, ele não simplesmente desapareceu na velhice. Ele mudou de função. De sua casa em Santa Mônica, continuou supervisionando resorts, direitos musicais e contratos de distribuição. Para os vizinhos, ele podia parecer um avô tranquilo, jogando golfe e desfrutando de uma rotina pacífica. Mas, por trás dessa imagem comum, havia um homem que ainda administrava uma das casas noturnas mais discretas e lucrativas do ramo do entretenimento. Mesmo após sua morte, em 17 de maio de 1992, essa estrutura permaneceu. Seus arquivos foram preservados na Universidade Estadual de Dakota do Norte e na Biblioteca Pública de Los Angeles. Suas reprises continuaram a ser exibidas. Seus direitos e interesses comerciais continuaram a gerar valor. E esse pode ser o desfecho final da história de Lawrence Welk. Em 1971, os executivos da emissora o deixaram de lado, porque o consideravam velho demais, antiquado demais, distante demais do futuro. No entanto, décadas depois, seu programa ainda estava no ar na televisão pública, ainda atraindo telespectadores, ainda provando que uma imagem cuidadosamente construída pode sobreviver ao momento em que a criou. Lawrence Welk vendeu aos Estados Unidos um mundo de bolhas, sorrisos e melodias suaves. Por trás desse mundo, havia escolhas difíceis, artistas feridos, silêncio racial, controle implacável, brilhantismo nos negócios e um instinto de sobrevivência que nunca o abandonou de verdade. O programa parecia leve.
A história por trás dele, não. E talvez seja exatamente por isso que ele ainda persiste.